Hi guys, eu sou a Amanda e hoje daremos continuidade ao curso Educação para o século XXI, falando sobre o método POI. O método POI foi criado e desenvolvido por Richard Gustone e Richard White como uma abordagem construtivista, enfatizando a pesquisa na sua forma de desconstrução para enfim reconstruirmos. Como boa parte dos métodos ativos trabalham com o desequilíbrio cognitivo, o POI não fica por fora. Assim como é um método ativo, ele trabalha com o contraste de conhecimentos prévios e ideias prévias para com conhecimentos e ideias novas e adquiridas, por meio de 3 passos: previsão, observação e explicação. Na primeira fase, chamada previsão, o professor vai abrir espaço para que o aluno venha inferir conhecimentos e experiências anteriores dentro daquele assunto abordado. Dentro dessa previsão, a gente tem 3 subetapas, chamadas de motivação, introdução e elicitação. Na motivação, o professor vai chamar a atenção do aluno com algum artefato do saber. Esse artefato do saber pode ser um vídeo, um estudo de caso, um artigo, um testemunho, um depoimento, uma poesia, uma música, algo que seja relacionado com o assunto abordado. E algo também que desperte curiosidade do aluno, para que ele venha se sentir instigado por aquilo que está sendo repassado para ele. Na segunda subfase, chamada introdução, o professor ele deve se manter neutro. Então, se o assunto, no caso, for violência urbana e a etapa anterior, a subetapa anterior, está falando sobre motivação, eu até citei que um exemplo poderia ser um testemunho, uma mulher, um rapaz, um adolescente, poderia vir trazer um testemunho, algum relato, algum depoimento que desperte, sim, a curiosidade e o interesse desse aluno. Dentro da introdução, o professor ele não pode demonstrar emoções ou a criticidade que ele acredita sobre esse assunto. Na realidade, na introdução, são apenas assuntos e informações gerais, neutras, para que venham trazer e fazer com que o aluno se sinta à vontade, confortável com o assunto, sendo apenas tratado como estatísticas, informações gerais sobre aquele assunto. Se for sobre a violência, estatística, porcentagem, índice de mortes, índice de violência, sobre qual aspecto ou gênero essa violência recai mais, se é sobre a mulher, sobre o adolescente, sobre o homem, sobre o homossexual, enfim. Então, são apenas base e informações neutras e gerais dentro dessa subetapa chamada introdução. A terceira etapa é chamada de licitação. Na licitação, o professor vai elaborar algumas perguntas sejam subjetivas ou perguntas objetivas, e essas perguntas elas podem ser respondidas individualmente ou por meio de grupos. E você, como tutor, tem a responsabilidade de dividir essa turma de acordo com características, com habilidades que você conhece seus alunos. Então, é interessante que haja esse envolvimento, é interessante que a turma interaja e colabore para com que essa aula aconteça. Tendo como base as perguntas da etapa anterior, a gente tem a segunda etapa chamada observação. E dentro dessa observação, nós temos 2 subetapas, chamada de execução e de notação. Na execução, o professor vai trazer algum artefato do saber novamente para estimular e fazer com que aquelas perguntas anteriormente expostas venham ser respondidas integralmente, né? Sabendo com que vai haver a todo momento essa avaliação e também esse estímulo de desequilíbrio cognitivo, né? Fazendo com que aquele contraste que eu falei anteriormente seja tratado. Conhecimento prévio com conhecimento novo adquirido. Bom, sabendo com que nessa subetapa da execução, o professor vai estimular o aluno, vai apresentar esse artefato do saber para com que ele venha observar os fenômenos. É interessante falarmos, como uma dica até, que nessa subetapa chamada execução, o professor vem apresentar também um simulador. Se for algo relacionado com a ciência da natureza, o professor ele pode trazer um FET Colorado, até, que é um site responsável por trazer alguns simuladores para a execução de algum feito. Como segunda subfase, temos a anotação. A anotação ela pode acontecer simultaneamente à execução. Então, conforme o aluno vai observar aquele artefato do saber sendo exposto, ele vai notar algumas diferenças. Segundo aquelas perguntas que foram expostas, que foram até debatidas dentro da fase da licitação, na fase da anotação e execução, que podem acontecer simultaneamente, o aluno ele vai observar algumas coisas diferentes, algumas respostas diferentes. Então, o que ele achava que fosse, ele vai contrastar ideias novas e ideias que ele mesmo vai encontrar
É nesse momento que vai acontecer o desequilíbrio cognitivo. Então, aquilo que ele achava que fosse, como conhecimento prévio, ele foi logo inferindo sem saber. Então, de acordo com ele mesmo, de acordo com as suas próprias habilidades e dentro do seu próprio tempo, conforme essa subfase, conforme ele vai observando, ele vai notando, ele vai percebendo essas diferenças que acabam acontecendo. E por último, temos a terceira fase, chamada explicação. Dentro da explicação, a gente tem duas subfases, chamada explicação e discussão entre grupos e intergrupos. Essa discussão a gente pode chamar de debate. Dentro da subfase chamada explicação, os alunos, dentro dos seus próprios grupos, vão realmente tentar explicar uns para os outros por que aquela alternativa está certa, por que aquela resposta está certa. E nesse momento também que vai acontecer a questão de ratificar e retificar aquele conteúdo, aquela resposta que foi inferida para com os demais. Então, vai haver essa explicação dentro dos seus grupos para confirmar a resposta ou para voltar, para retornar ainda, rever as perguntas na licitação e realmente nesse momento vai haver essa explicação, confirmando ou corrigindo algumas respostas alternativas, algumas ideias que se achava sobre as perguntas mencionadas. E por último, temos o debate. O debate pode acontecer intergrupos, que são entre grupos, e intergrupos, que é o debate dentro do seu próprio grupo. Vamos supor que temos 4 grupos na minha sala de aula e durante essa discussão que vai acontecer, é importante também que o tutor ele esteja sempre estimulando e argumentando para que os alunos eles não venham sair de rota ou serem direcionados para outras questões. Dentro desse processo, os grupos eles podem, primeiro, ter essa discussão intragrupos, né, para realmente confirmar aquelas alternativas, aquelas respostas daquelas alternativas. E, enfim, acontecer o debate que ocorrerá intergrupos. Grupos defendendo e argumentando por que aquela alternativa seria certa e o grupo C, né, defendendo e argumentando aquela alternativa porque seria certa. E você, como tutor, tem a responsabilidade de estar instigando, alimentando essa discussão entre esses grupos e verificando se esse assunto está realmente fluindo com facilidade. Se os alunos esquecerem alguma coisa, algum assunto importante que deveria ter sido falado, retome o assunto e feche essa aula com sucesso, tá? E então, nos veremos na próxima aula. Grande abraço!